Olá, que prazer te encontrar aqui novamente. Sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais uma série de estudos começando hoje. Nós vamos começar uma série de estudo na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Quero convidar você a me acompanhar. Durante algumas semanas vamos estar fazendo um estudo expositivo aqui na carta que Paulo escreve aos Gálatas, uma carta muito rica, muito preciosa. Também uma das mais polêmicas, não é, das cartas que Paulo escreve, e eu quero convidar você para me acompanhar. Vamos lá fazer uma introdução nesta carta? Então, como eu disse, a carta de Paulo aos Gálatas é uma das cartas mais polêmicas dos escritos de Paulo. Paulo traz um tom apologético muito vivo, muito contundente, e que se aplica muito, mas muito à nossa realidade hoje. Paulo está escrevendo aos Gálatas que haviam recebido alegremente a mensagem do Evangelho, se converteram, mas agora essa igreja, as igrejas dessa região da Galácia, elas estavam sofrendo um forte ataque de influência dos judaizantes, não é? Alguns religiosos judaizantes que estavam querendo colocar o peso da obrigação de cumprir a lei para a salvação e limitando, não é, desfrutar da graça de Deus, da liberdade que aqueles irmãos haviam alcançados em Cristo Jesus. Falava que eles precisavam guardar a lei se quisessem ser salvos, desviando assim o foco do Evangelho, da mensagem do Evangelho. A carta de Paulo é uma carta, como eu disse, escrita de forma muito ríspida. Nós vamos ver durante os nossos estudos algumas expressões duras de Paulo, mas Paulo está abordando de forma muito clara, repreendendo os crentes lá de Gálatas. Você vai ver lá no capítulo 4, versículo 20, também no capítulo 5, versículo 12, Paulo trazendo fortes repreensões. Possivelmente, irmãos, dando uma pesquisada, possivelmente a carta de Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo. Então, por consequência, o primeiro livro canônico aqui do Novo Testamento. E nós vamos estar olhando essa carta que é considerada por alguns teólogos, como a carta magna da liberdade cristã. Uma declaração da independência cristã, da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, através do Evangelho. Essa carta aos Gálatas ela tem um papel fundamental na história da igreja. Alguns dizem que se não fosse esses escritos orientados de Paulo, a igreja teria sofrido muito com a influência dos judaizantes e poderia ter criado um racha dentro da igreja primitiva, um grande problema. Então, essa carta foi extremamente importante para a formação dos primeiros cristãos e, consequência, o cristianismo que nós experimentamos. Então, Paulo, ele é o autor de forma quase que unânime, né? De todos os pesquisadores, teólogos, eles definem Paulo como o escritor dessa carta. Escrita aos Gálatas, dirigida, né, no capítulo 1, no versículo 2, dirigida às igrejas da Galácia, e funcionava da seguinte forma: essa carta era lida nas reuniões cristãs de toda a região. Então essa carta ela ficava percorrendo os irmãos e ela era lida, percorrida nas igrejas e lida em público. Isso nós temos alguns registros: 1 Tessalonicenses 5:24, 5:27, Colossenses 4:16. Esse era o costume, era uma prática comum dos cristãos no primeiro século. Vale ainda observar, irmãos, a carta aos Gálatas ela foi escrita com dois principais propósitos à vista. O primeiro deles, a defesa do apostolado de Paulo, a autoridade, né, que ele escrevia, e a defesa do evangelho que foi também anunciado por ele. Quando eu falo a defesa do apostolado de Paulo, os judaizantes daquela época, que eles estavam influenciando, tentando influenciar a igreja, eles ficavam solapando a autoridade de Paulo, não é? Como apóstolo de Jesus Cristo, visto que você conhece a história do apóstolo Paulo, né? Ele era perseguidor, depois se tornou então um cristão e perseguido por tal, e Paulo faz questão de afirmar o seu apostolado no capítulo 1, no versículo 1, do Evangelho no capítulo 1, versículo 12,
e não tinha, ele dizia e deixava muito claro que essa mensagem não tinha procedência humana, mas divina, que ele não era inferior aos apóstolos de Jerusalém, que haviam reconhecido o seu apostolado. No capítulo 2, versículos de 7 a 10, Paulo aborda essa questão, e Paulo vai reafirmando também o evangelho proclamado, não é? Ele, como eu disse, os judaizantes combatiam a liberdade em Cristo, e Paulo anunciava o evangelho daqueles que creem em Cristo Jesus, confessam Ele como Salvador, que são verdadeiramente livres, o contrário do que os judeus daquela época, os judaizantes, queriam, colocar o peso de cumprir toda a lei para que pudessem ser salvos, querendo introduzir isso na mente daqueles cristãos. Então, a epístola de Paulo, ela tem a intenção de mostrar que o crente não é justificado pelas obras da lei, mas por meio de Cristo, no capítulo 2, versículo 16. Mostra que a lei não foi dada com esse propósito, a não ser preparar o caminho para a chegada de Cristo, né, para a obra redentora de Cristo Jesus. Gálatas é uma advertência muito séria ao legalismo, combate também à libertinagem. Nós temos muita coisa para aprender aqui. Paulo, ele não confundia essa liberdade em Cristo, nós falamos, vamos estudar, com libertinagem. Ele deixa isso muito claro também lá no capítulo 5, no versículo 13, ele diz, olha, não confunda liberdade com libertinagem, né? Paulo está combatendo o legalismo dos judaizantes, falando da liberdade, mas também traz exortação de cuidado. O tipo de cristianismo que Paulo exigia, ele fazia rigorosas exigências, né? O tipo que Paulo pregava exigia realmente uma santidade, uma obediência, mas enfatizando a liberdade em Cristo Jesus e o amor cristão que nós precisamos exercer. Então eu convido você para caminhar comigo nesses estudos aqui, teremos algumas semanas estudando muita coisa rica para nós. Então nos acompanhe, divulgue essa série de estudo, convide outras pessoas para que nós possamos caminhar juntos aqui aprendendo muito dessa palavra, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, para a vida daqueles que nos acompanham. Venham comigo caminhar então nessa carta que Paulo escreve aos Gálatas e que com certeza nós vamos tirar proveito para as nossas vidas. Estaremos fazendo estudos expositivos, olhando o contexto do texto e trazendo então a aplicação para as nossas vidas. Espero você, que Deus abençoe grandemente sua vida, guarde sua casa, sua família, em nome de Jesus.